Olá a todos, vamos agora para as atualizações do livro da 812/90, o regime dos servidores públicos federais. Na verdade, são duas atualizações legislativas, ambas por força da 12527 de 2011 e algumas decisões do STJ que eu achei interessante trazer para vocês. Passando aqui para o nosso material, nós temos então, inicialmente, são dois títulos apenas que sofreram alterações ou acréscimos, o título 2 e aí na sequência o nosso título 4. Vamos aqui então já para a primeira decisão do Superior Tribunal de Justiça, noticiada no informativo 519, terceira sessão, direito administrativo, direito de servidor público federal à remoção para acompanhamento de cônjuge empregado de empresa pública federal. Veja só, bem interessante, pessoal. O servidor público federal tem direito, e aqui eu já destaco que é importante, tem direito de ser removido a pedido, independentemente do interesse da administração, para acompanhar o seu cônjuge empregado de empresa pública federal que foi deslocado para outra localidade no interesse da administração. O artigo 36, parágrafo único, 3A da 812/90, confere o direito ao servidor público federal de ser removido para acompanhar seu cônjuge, servidor público ou militar, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios que foi deslocado no interesse da administração. Na sequência, a jurisprudência do STJ vem atribuindo uma interpretação ampliativa ao conceito de servidor público para alcançar não apenas os que se vinculam à administração direta, mas também os que exercem suas atividades nas entidades da administração indireta. Desse modo, o disposto no referido dispositivo legal deve ser interpretado de forma a possibilitar o reconhecimento do direito de remoção. Também o servidor público que pretende acompanhar seu cônjuge empregado, empresa pública federal. Até mesmo porquanto a Constituição Federal, em seu artigo 226, consagra o princípio da proteção à família, bem maior que deve ser protegido pelo poder público mormente quando esta figura como empregador. Aqui está, pessoal, uma decisão de março de 2013. Então, em síntese, o que nós temos aqui é um empregado público federal sendo deslocado de ofício. Nesse caso, o servidor público federal tem direito à remoção como direito subjetivo, ou seja, independentemente do interesse da administração. Vamos aqui, já no nosso título 3 agora, uma decisão do STJ noticiada no informativo 470. Servidor, férias, acúmulo. A seção, ao consignar que o artigo 77 da 812/90 busca preservar a saúde do servidor público, decidiu que o acúmulo de mais de 2 períodos de férias não gozadas não resulta em perda do direito de usufruídos. Ressaltou-se ainda que o gozo de férias está condicionado à conveniência e interesse da administração, mesmo que haja mais de 2 períodos acumulados. Pois bem, se nós formos por uma literalidade do artigo 77, ele só autoriza o acúmulo de 2 períodos de férias por interesse da administração. Pois bem, o STJ ele foi bem generoso. Ele decidiu que mesmo o acúmulo de mais de 2 períodos de férias, independentemente de comprovação de interesse ou não da administração, não resulta em perda do direito com relação aos períodos não usufruídos. Na sequência, mais uma decisão do STJ, informativo 456. Licença, deslocamento, cônjuge, exercício provisório. No caso, o servidor da Justiça Trabalhista lotado em Porto Alegre formulou o pedido administrativo para que lhe fosse concedida a licença por motivo de deslocamento do cônjuge, por seu esposo, olhem só, foi aprovado em concurso público realizado em prefeitura no estado do Rio de Janeiro, tendo tomado posse em 16 de julho de 99. Solicitou ainda que exercesse provisoriamente cargo compatível com o seu, o que poderia se dar no TRT da primeira região com sede no Rio. Indeferido o pedido, ajuizou a ação ordinária. A turma, entre outras questões, entendeu que o pedido de concessão de licença formulado na referida ação possui natureza distinta da atinente ao Instituto da Remoção, previsto no artigo 36, parágrafo único 3A da 812/90. O pedido
está embasado no artigo 84 da mencionada lei e, uma vez preenchido pelo servidor os requisitos ali previstos, não há espaço para juízo discricionário da administração, devendo a licença ser concedida, pois se trata de um direito do servidor em que a administração não realiza juízo de conveniência e oportunidade. Quanto ao exercício provisório em outro órgão, este é cabível, pois preenchidos todos os pressupostos para o seu deferimento. Sendo autora, a analista judiciária poderá exercer seu mistério no TRT da primeira região. Então vejam, pessoal, que decisão do STJ. Ele nos disse que ele aplicou o artigo 84 da 812/90, que trata, num primeiro momento, de uma licença por motivo de deslocamento do cônjuge e, num segundo momento, do exercício provisório para quem preenche os requisitos do dispositivo. A quem, pessoal? A um servidor cujo cônjuge foi deslocado não no interesse do serviço, mas sim em virtude de aprovação em concurso público. Seguimos aqui, outra decisão do STJ. Vamos agora para o contexto do direito à vaga em instituições de ensino superior. STJ, transferência, faculdade esposa militar. Discute-se o direito à vaga em universidade federal por razão de transferência agora de ofício, por interesse exclusivo da administração do esposo militar para a localidade a qual não possui instituição privada que ofereça o mesmo curso, Engenharia da Computação. No caso dos autos, a esposa não pode matricular-se em instituição congênere, entenda-se equiparando privada, a de origem, de acordo com a posição adotada na DIN 3324-DF do STF, DJ 16/12 de 2004, em que se considerou que a transferência de militar da universidade particular para a pública é inconstitucional. Entendimento encampado também pela primeira sessão desse Superior Tribunal. Para o ministro relator, essa decisão deve ser interpretada com razoabilidade. Não pode a acadêmica parar os estudos por motivos alheios à sua vontade e por tecnicismos da lei. Com esse entendimento, em face da excepcionalidade do caso, a turma deu provimento ao recurso para determinar a matrícula da recorrente na Universidade Federal. Então vejam só, pessoal, em regra, foi a decisão do STF. Nessa oportunidade, não pode, em virtude de remoção de ofício de um servidor, seu cônjuge ou os demais elencados na 812/90 obterem vaga em universidade pública se o seu vínculo originário é em universidade privada. Mas nessa oportunidade o STJ entendeu que isso é possível na hipótese de não haver na localidade de deslocamento uma universidade, um curso de terceiro grau congênere aquele até então realizado pelo companheiro e demais beneficiados pelo Estatuto. Enfim, no caso em pauta, pessoal, foi autorizada a vaga, foi determinada a matrícula em uma universidade pública de alguém originariamente vinculado à instituição de ensino privada em virtude de remoção no interesse do serviço do cônjuge. Vamos aqui, voltando mais uma vez para o nosso artigo 84. STJ, primeira turma, Info 515, Direito Administrativo, concessão de licença para acompanhamento de cônjuge. É cabível a concessão de licença a servidor público para acompanhamento de cônjuge na hipótese em que se tenha constatado o preenchimento dos requisitos legais para tanto, ainda que o cônjuge a ser acompanhado não seja servidor público e que seu deslocamento não tenha sido atual. O artigo 84, caput 1º da 812/90, estabelece o direito à licença para o servidor público afastar-se de suas atribuições por prazo indeterminado sem remuneração, com o fim de acompanhar cônjuge ou companheiro. A referida norma não exige a qualidade de servidor público do cônjuge do servidor que pleiteie a licença, tampouco que o deslocamento daquele tenha sido atual, não cabendo ao intérprete condicionar a respectiva concessão a requisitos não previstos pelo legislador. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a referida licença é um direito assegurado ao servidor público, de sorte que, preenchidos requisitos legais, não há que se falar em discricionariedade da administração
quanto à sua concessão. Então, pessoal, ao contrário da literalidade do caput do 84, que confere uma discricionariedade para a administração, numa leitura primeira, pelo menos, ou seja, que não assegura a licença como direito do servidor, o STJ entende que, preenchidos os requisitos do 84, a licença configura, sim, um direito subjetivo. E vamos aqui, ainda dentro do título 3, STJ, Info 509, primeira turma. Direito administrativo, pagamento de adicional noturno ao servidor público federal que preste o seu serviço em horário noturno sob o regime de plantão. O adicional noturno, previsto no artigo 75 da Lei 802/90, será devido ao servidor público federal que preste o serviço em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas do seguinte, ainda que o serviço seja prestado em regime de plantão. Então aqui, né, pessoal, na verdade, o STJ deu a interpretação de forma inequívoca, mas em conformidade com a lei. A lei prevê o adicional noturno ao servidor federal que exerce funções entre 22 horas de um dia e as 5 horas da manhã do dia seguinte. Logo, esse direito também incide para aquele que atua em regime de plantão. Pois bem, agora título 4. 2 acréscimos, ambos por força da Lei 12.527 de 2011. Então, primeiro aqui no artigo 116, diz ele que são deveres do servidor. 6. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da autoridade superior, ou, quando houver suspeita do envolvimento desta, ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração. Então, o acréscimo foi essa segunda parte aqui. Originariamente era previsto o dever do servidor levar ao conhecimento da autoridade a ele imediatamente superior, que toca a irregularidades relacionadas à função pública. Pois bem, só que se, no caso, e aqui está o acréscimo, houver por parte do servidor suspeita que a própria autoridade superior possa estar envolvida no ilícito, cabe-lhe levar ao conhecimento de outra autoridade competente para apuração o fato ou indício de que tem conhecimento. E aqui, um dispositivo acrescentado ao Estatuto, como sabemos, pela 12.527 de 2011. Reza o dispositivo que, iniciando a leitura, nenhum servidor poderá ser responsabilizado civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra autoridade competente para a apuração de informação concernente à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função pública. Então, pessoal, um dispositivo apenas para tranquilizar. O servidor que cumprir com o seu dever de representar, de dar ciência à autoridade superior ou a outra autoridade quando houver suspeita de envolvimento desta, no que toca à apuração de práticas de crime ou de atos enquadrados como de improbidade administrativa, pode ficar tranquilo. Não cabe, por tal ciência, responsabilização em nenhuma esfera, civil, penal ou administrativa. Pois bem, e aqui então já fechamos a nossa atualização da 812/90. Eu paro desse ponto. No nosso próximo encontro, a gente vai atualizar o livro da Fundação Carlos Chagas de Direito Administrativo, 4ª edição. Obrigado a todos pela atenção e até lá.